Hoje a gente vai falar sobre raiva, solução e como transformar isso. Será que existe possibilidade da gente transformar a nossa raiva em algum tipo de solução? É isso que a gente vai tratar. E para a gente começar esse assunto, a gente vai voltar um pouquinho no passado, contar uma história. Nós vamos voltar lá nos idos de 1945, alguma coisa por aí, tá certo? Nessa época, na cidade de Berlim, na Alemanha, já estava no auge da Segunda Guerra Mundial. Toda aquela região, Alemanha, Polônia, França e outros países já estavam dominados, né, pela suástica, pelo Terceiro Reich, pelos nazistas. E tinha um senhor que era proprietário em Berlim de uma fábrica, uma pequena fábrica de utensílios domésticos. Ele fabricava panelas, fabricava facas, fabricava essas coisas. Era uma fábrica de porte médio, com cerca de 15 ou 20 funcionários, que atendia a região da capital, até então, da Alemanha. Esse senhor já se encontrava durante esse período de guerra, durante todas as notícias que corriam, apesar de ser alemão, ele já se encontrava com uma certa angústia dentro dele, um sentimento não muito bom, porque ele não concordava com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não concordava com a questão de todos aqueles que estavam sendo presos, que estavam sendo levados para campos de concentração. Ele não concordava com certas situações que aconteciam com aquele governo que estava impondo condições de vida no momento. E por ele não concordar, e também por não poder fazer nada, ele não se sentia muito bem com aquela situação que se passava o seu país e toda a região da Europa naquele momento, naquelas épocas, naqueles anos. E com tudo isso acontecendo, um dia, os soldados nazistas, comandados por um de seus grandes maiorais, aqueles que tinham patente mais alta, bateram na porta da fábrica dele, conversando com ele, e disseram o seguinte: a partir de hoje, você não mais vai fabricar panelas, você não mais vai fabricar utensílios domésticos. A partir de hoje, você vai utilizar os seus equipamentos e vai utilizar a sua fábrica e vai começar a fazer armamento para o exército nazista. Aí ele assustou com aquilo e lá ele não tinha que escolher ou não escolher. Ou ele aceitava, ou ele morria, ou ele era extraditado, ou qualquer coisa do gênero. E ele obrigatoriamente teve que aceitar isso. E aquela raiva dele, aquela sensação, aquele sentimento ruim que ele tinha por aquelas pessoas, começou a aumentar. E ele simplesmente teve que obedecer àqueles que assim mandaram. Mas ele falou: nós não temos experiência nenhuma, nós não temos know-how nenhum em fabricação de armas. Ele falou: não tem problema, eu vou colocar 2 pessoas aqui dentro, vou te dar todos os projetos, vou colocar alguns maquinários que você não tem, que vai ser necessário, e o resto você vai começar a fabricar. Nós vamos te pagar uma certa quantia por isso. Não o necessário, mas ele será pago. E assim ele começou a trabalhar, a contragosto, contra a vontade dele, completamente, recebendo dinheiro, mas não era o que ele queria. Não é exatamente aquilo que ele tinha para si, para poder fazer. Não é aquilo que ele gostaria de fazer. E aquele sentimento que ele já mantinha há algum tempo, daquela situação, daquele governo, que ele não era de acordo, aumentou ainda mais. Aquela raiva, aquela vontade de explodir, de falar o que ele queria, mas ele não podia. Porque naquele momento não tinha como, ele tinha que necessariamente obedecer. Então, no seu pensamento, ele tentou criar uma forma de fazer com que ele conseguisse reverter aquele quadro. Ele gostava muito dos judeus, ele era muito amigo, inclusive tinha alguns que trabalhavam na sua fábrica, que foram mantidos através de um acordo que ele fez com os nazistas, para que não fosse levado para o campo de concentração, porque assim ele iria precisar deles para a fabricação dos armamentos que eles haviam pedido. E com aquilo ele teve um insight, uma inspiração. E ele chamou um certo dia, um desses maiores de patente do exército nazista, e disse a ele: eu vou precisar de mais judeus para poder me ajudar.
Ele falou, como assim? Ele falou, eu vou precisar de gente, ou do seu exército, ou daqueles que você puder me ceder. Porque a quantidade de funcionários que eu tenho não dá para produzir o número de armas que vocês estão me pedindo mensal. Aí eles chegaram para ele e falaram, se vira, o problema é seu. Ele falou, não tem como eu me virar. Ele falou, mas a gente também não tem o que fazer. Ele falou, tem, vocês podem me arrumar os judeus que estão lá dentro do campo de concentração. Eles já estão lá, não estão servindo para nada, traz eles para cá. Um olhou para o outro, olhou e falou, então tá, quanto você precisa? Ele falou, preciso de mais 15. Beleza, então. Trouxeram os judeus que ele pediu, e ele começou a colocar esse pessoal para trabalhar, passou mais um certo período, ele percebeu que conseguiu modificar a vida dessas pessoas, mas que ao mesmo tempo ele estava, com aquela raiva que ele tinha daquela situação, ele estava conseguindo dar o troco nos nazistas. E ele chegou mais uma vez e falou, eu vou precisar de mais. Eles arrumaram mais um pouco. E por uma terceira vez ele falou, eles falaram, peraí, agora você não precisa de mais não, agora você já está exagerando. Não tem como eu te arrumar mais. Aí ele teve uma outra inspiração. Como todo não, né? Vamos falar alguns. Aqui no Brasil isso não acontece. Mas como existem algumas pessoas que comandam países e que têm um certo nível de corrupção, o que acontece? Ele sugeriu que aquele dinheiro que ele tivesse recebendo fosse dividido entre aqueles que o auxiliariam na chegada desses judeus. Eles olharam, pensaram e falaram, por que não? Né? Eles recebiam dinheiro e, em troca, davam os judeus para ele. E assim eles fizeram. Assim eles pegaram e começaram a mandar mais judeus para ele. E assim, toda semana ele pediu uma quantidade de judeus, e eles falaram, o que você quer fazer com tanto judeu? Ele falou, não importa, eu estou arrumando dinheiro para vocês, vocês me arrumam judeus. E eles, dentro da corrupção, começaram a trazer judeus. E, de alguma forma, ele conseguiu uma embarcação através de trem que saía fora da Alemanha, ia para um país que ainda não estava dominado pelo nazismo, e começou a levar os judeus para fora. E durante 8 anos, o senhor Oskar Schindler conseguiu salvar mais de 2.000 judeus dos campos de concentração. Mais de 2.000 vidas que se transformaram em mais de 2.000 famílias através do sentimento de raiva que ele tinha daquela situação. Ele conseguiu, sim, da forma dele, transformar aquela raiva que ele tinha da situação em algo benéfico. Ele conseguiu transformar aquilo em alguma coisa que pudesse auxiliar o próximo, em alguma coisa que pudesse ser bom. E isso é o que a gente vai falar. Esse assunto foi só para a gente poder ilustrar um pouquinho a respeito das nossas emoções, daquilo que a gente tem como emoção e que a gente pode necessariamente transformar essas emoções em coisas boas. Então, a gente vai basear um pouco esse estudo em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos basear um pouquinho em cima de um livro da Hermance do Faux, que nós vamos falar logo mais na frente. E a Hermance fala, no início disso, que toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito que tem uma função a ser revelada. E essa função a ser revelada, ela se transforma em emoções. E essas emoções nossas, sendo boas ou sendo ruins, sempre estão aí para nos auxiliar, a partir do momento que a gente sabe administrar. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, lá no passado, lá atrás, lá como espírito iniciando um processo de evolução, sem muito conhecimento, todos nós tínhamos algumas emoções que são chamadas de emoções primárias. Essas emoções primárias, segundo Hermance do Faux, são 5 emoções, no qual todas as pessoas trabalham elas. Todas as pessoas, quer sim, quer não, as contêm dentro de si. E são elas: o medo, a tristeza, a alegria, o amor e a raiva. O medo, a tristeza, a alegria, amor e raiva. Essas 5 emoções são emoções primárias, emoções que nós trazemos dentro de nós, emoções que são consideradas instintivas,
que se nós pegarmos um animalzinho de estimação nosso, é claro, guardadas as devidas proporções de um animal para nós seres humanos pensantes, eles também têm as mesmas emoções, né? O teu cachorrinho de estimação, você fica 2 dias fora de casa, a hora que você volta, você vê a alegria dele, ele pulando, ele abanando o rabo, ele correndo para lá e para cá, você sente o momento alegre dele. Como quando você solta uma bomba perto dele, ele corre para baixo de algum lugar e se esconde com aquela carinha de medo. Então são emoções primárias. São emoções que existem em todos os seres que têm vida, todos os seres que têm algum tipo de sentimento. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, dos milênios, com a aglomeração dos seres humanos na Terra, com a condição de trabalho em família e com o egoísmo exacerbado nosso de cada dia, a gente foi transformando essas emoções primárias em outras emoções que a irmã se chama de emoções híbridas, que elas são secundárias, elas são oriundas dessas 5 emoções primárias que a gente falou. E quais são as primárias mesmo? Medo, tristeza, alegria, amor e raiva. Essas 5. Medo, tristeza, alegria, amor e raiva. E todas as outras que vieram são provenientes dessa. E a gente vai falar um pouquinho dessas outras emoções que ao longo do tempo nós fomos adquirindo com o nosso próprio passar de evolução, com a nossa própria convivência com os outros, com o nosso próprio egoísmo que foi transformando isso em outros tipos de emoção. A irmã se fala, dentro desse livro, em muitas delas. A gente elegeu 5 aqui para falar, porque o nosso tempo também não é tão grande, tá certo? E dessas 5, dá para a gente ter uma base em todas as outras que a gente vai falar. E a primeira delas que a gente vai tratar é uma emoção que se chama azedume. Azedume. Azedume, como a irmã se fala aqui, é como uma reação alérgica indicando que algo não está nos fazendo bem. Sabe a pessoa azeda? Sabe aquela pessoa que nada está bom para ela? Aquela pessoa que tudo é ruim, tudo é complicado. Aquela pessoa que chega cedo, ela está sem nenhum problema sério, a situação financeira dela está tranquila. Aí você fala bom dia, ela fala bom dia. Não, dormi mal. Monossilábica. Esse é o azedo, por natureza. Ele não tem que ter algum problema para ele não estar bem, para ele não estar de bem-estar. Ele é naturalmente de mal-estar. Ele é naturalmente esquisitão com todo mundo. Aí a irmã se fala que essa emoção é exatamente isso. É uma pessoa que está desequilibrada e procurando algo que ele ainda não conseguiu encontrar. Mas ele não conseguiu encontrar porque ele está procurando isso fora dele. Ele está procurando isso nos outros. Ele está procurando isso na situação, sendo que a melhora tem que vir de dentro para fora. E ele não consegue fazer isso. O azedume, ela é uma emoção híbrida da raiva. E com o tempo, a pessoa continuando, ficando dessa forma, azeda, esquisita, tratando todo mundo mal, de mau humor com tudo na vida, é aquela pessoa que chega numa festa de família e fica lá no canto, parada, mexendo no celular. Ele não fala com ninguém, né? Ele não se dá bem com ninguém, ele reclama de todo mundo, ele põe defeito em tudo, é o bolo que está ruim, doce demais, é a comida que está salgada demais, nunca está bom. Esse é o azedo por natureza. E com o passar do tempo, isso acaba se transformando em patologia. Isso acaba se transformando em problemas sérios que vão destruir o seu organismo de alguma forma. É o excesso de raiva que acaba se transformando numa cirrose, que acaba se transformando numa outra doença, principalmente na parte gástrica do cara. Esse é o azedo por natureza. E a gente vai falar um pouquinho depois de como a gente tentar melhorar tudo isso dentro de nós. Então, como a gente falou, o azedume é uma emoção híbrida da raiva. A gente vai falar agora de uma outra que se chama angústia. Angústia, na verdade, é a emoção da morte, mas não da morte física, mas da morte dos nossos desejos, da morte dos nossos projetos,
da morte dos nossos ideais, da morte do prazer de viver. Aí a irmã se fala o seguinte: angústia é um sintoma de que algo está desorganizado há muito tempo dentro de nós. É um pedido de reavaliação a respeito do caminho que estamos seguindo. Algo está desorganizado há muito tempo. Então, aquela desorganização minha, aquela procura de alguma coisa que eu nunca consigo achar, porque também procuro fora e não procuro me reequilibrar dentro de mim, acaba me transformando numa pessoa angustiada. Sabe aquele sentimento que você está na volta do dia, você sente um aperto no peito, uma coisa ruim, você fala, nossa, eu não estou legal. Sabe, aquele sentimento de angústia que todos nós já sentimos, tem gente que sente isso com frequência. E quando isso começa a se tornar frequente, isso também vai te trazer problemas muito sérios. Porque você vai perder o sentido da vida, você vai perder a alegria de viver. E a alegria de viver está naquelas coisas mais simples, naquelas coisas menos significativas para os outros. A gente encontra a alegria de viver. Eu, por exemplo, encontro uma enorme alegria de viver, de chegar em casa, sentar e jantar com a minha família. Chegar em casa, sentar e conversar com os meus filhos, seja lá o assunto que for. Então, isso é a alegria de viver. Aquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia, a gente precisa disso para poder estar bem conosco. E o angustiado é aquele que vai perdendo isso. É aquela pessoa que, com o passar do tempo, deixa isso de lado. Perde a vontade do prazer das coisas normais da vida. E acha que uma coisa um pouquinho maior vai trazer a vontade para ele. Nossa, então esse mês eu vou ganhar uma grana melhor e eu vou conseguir trocar meu carro. Aí sim eu vou ficar alegre. Aí ele vai, troca o carro, ele fica feliz durante 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois aquilo passa. Porque, na verdade, é um bem material que não vai nos dar alegria do jeito que a gente precisa. Essa alegria eu tenho que encontrar dentro de mim. Essa alegria tem que estar dentro de cada um de nós. E não eu buscar ela no convívio ou naquilo que eu procuro pegar ou procuro buscar fora da minha pessoa. A angústia, ela nos causa um grande problema psíquico. Problema de falta de estrutura em poder lidar com aqueles da minha família. Problema de falta de estrutura em poder dar apoio necessário para a minha família. De poder dar apoio necessário para aqueles que precisam do meu apoio. Que muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas através de uma palavra, através de emprestar o ouvido para o outro. Ele pode estar com um problema muito grande e precisando necessariamente de alguém que o ouça. Mas ouça com ouvidos de amor. E coisas que a gente muitas vezes deixa de fazer. Porque eu estou tão angustiado, eu estou tão preocupado comigo, eu estou tão desequilibrado dentro de mim, que eu não tenho tempo para poder ouvir o outro, ou para poder, ao mínimo, fazer uma prece para ele, enquanto ele está reclamando de alguma coisa, ou me contando algum assunto que eu poderia ajudá-lo com 2 ou 3 palavras. Então, a angústia, ela é um híbrido da tristeza. Uma emoção híbrida que vem da tristeza. E o excesso de angústia nos traz um excesso de tristeza que futuramente gera problemas muito grandes, que é conhecido também como o mal do século de todos os nossos problemas. Alguém sabe qual é? A tal da depressão, né? Excesso de angústia vai nos levar à depressão, que é um problema patológico, que muita gente fala, isso daí é bobagem, ninguém tem depressão. Isso aí está precisando pegar a enxada lá e capinar um terreiro ali que fica tudo bem. Não é bem assim. São problemas seríssimos que têm que ser tratados. Tratado psicologicamente, tratado às vezes psiquiatricamente e, obviamente, dentro da casa espírita, com muito passe, com muito amor. Tá certo? E isso pode se iniciar num processo desse de angústia. Outro sentimento híbrido daqueles 5 que nós falamos, que a gente vai falar, é a insegurança. A insegurança é a nossa percepção como seres vulneráveis que somos, porque somos vulneráveis, é óbvio que sim, mas que de alguma forma a gente tem um sentimento exacerbado de desamparo. A gente se sente inseguro.
Tem pessoa que é insegura com as mínimas coisas da vida. A pessoa tem que fazer uma viagem. Nossa, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que não vai furar o pneu na estrada? Será que não vai acontecer um acidente? Será que não sei o quê? A gente fica pensando nisso, né? O meu filho mais novo, ele fala o seguinte: pai, se tiver que acontecer, eu falo, meu filho, sai, não vai de ônibus não, pega um Uber, vai até lá. Não, eu vou de ônibus. Eles vão roubar seu celular, não tem problema, pai. Se tiver que roubar, é porque teria que acontecer. Então ele tem uma segurança tão grande que eu não consigo ter. Mas muitas vezes a insegurança que a irmã se está tratando aqui é aquela insegurança que nós temos nos detalhes mínimos do dia a dia. É aquela insegurança que nós temos em mandar o nosso filho para o colégio e saber se ele vai ficar bem. Nossa, será que ele vai ficar bem? Será que não vai? Será que vai acontecer alguma coisa com ele enquanto ele está lá? É aquela insegurança que a gente tem num alimento que a gente faz. Será que vai fazer mal se eu comer isso? Será que não vai? Você pensou 2 vezes, você pode ter certeza que vai fazer mal. Então, tem muitas pessoas que têm problemas sérios com insegurança. E ela fala aqui que esses sintomas é uma falta de fortalecimento da nossa autoestima. A insegurança, ela é um sentimento híbrido do medo. E o medo é o excesso de falta de autoestima. Autoestima que a gente pode traduzir por auto-amor. É eu saber conservar a mim mesmo do jeito que tem que ser conservado. De uma forma simples, de uma forma segura, de uma forma com fé. Porque a gente precisa ter fé na vida. A gente precisa ter fé nas coisas simples da vida. É necessário que seja assim. Porque muitas vezes a gente deixa de ter fé por questões tão simples. E se a gente for pensar no dia a dia, a fé automática da gente existe. E naquilo que a gente deveria ter fé, a gente deixa. O que é fé automática? Eu entro num ônibus para ir daqui, aqui é a Nossa Senhora das Graças? Não, né? Aqui né? É Martelena, perdão. Eu entro no ônibus para ir do Martelena até no centro da cidade. Eu sei o que vai acontecer? Eu sei se o motorista vai bater esse ônibus, se ele vai descer ali no Monsenhor Eduardo, a hora que ele descer o ônibus vai capotar, vai cair, vai virar e eu vou morrer? Eu não sei, eu tenho fé que o ônibus vai chegar inteiro lá. Isso é fé. Fé simples, mas é fé automática. Eu pego um voo, eu entro no avião. Eu tenho que ter fé? Eu tenho que ter, eu estou na mão do piloto. Não tem como. Eu tenho que ter fé que eu vou sair daqui, vou chegar no meu destino e tudo vai dar certo. Não tenho o que fazer. Eu coloco a minha vida na mão daquele que está. É uma fé automática, mas é fé. Eu preciso dela para sobreviver. E muitas vezes a fé naquilo que a gente precisaria ter com necessidade para o nosso dia a dia, a gente deixa de ter. E essa falta de fé ao longo do tempo se transforma em insegurança. E essa insegurança, quando ela é muito grande, quando ela é muito frequente, ela se transforma em síndromes. Síndrome do pânico, síndrome do medo e aquelas síndromes mais complexas que existem. Nós temos uma turma que a gente trabalha às terças-feiras lá na nossa casa espírita, que é uma turma bastante grande, que são pessoas narcodependentes. Dependentes em todos os sentidos, não é só de drogas ilícitas, em todo tipo de dependência. Existem pessoas que geraram, ao longo do tempo de uso de medicamentos controlados, uma síndrome de insegurança plena, que foi gerado com isso, síndrome do pânico. Pessoas que passam 30 dias, 20 dias trancadas dentro de um quarto, sem conseguir sair para a sala. A pessoa não tem coragem de abrir a porta do quarto e pisar na sala. Ela só se sente segura dentro do quarto. E para isso, reverter esse processo é muito complicado. Isso não é uma, nem duas, nem três. Tem milhares de pessoas que estão passando por essas situações hoje em dia. E isso tudo começa a partir de uma pequena insegurança, de um detalhe. Pessoas que querem criar seu filho através de uma redoma. Meu filho não pode brincar no barro porque ele pode se contaminar com alguma coisa. Meu filho não pode fazer aquilo. Sabe? Então, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso de saber aquilo que é justo, aquilo que é correto e aquilo que não é. Para que isso não se transforme em problemas
Problemas mil, outros problemas também vêm com a questão da insegurança. Problemas de toque, transtorno obsessivo compulsivo, começaram com problemas de insegurança. E assim por diante. Então a gente pode evitar isso nas nossas vidas e daqueles que nós amamos. Tá certo? A gente vai falar de uma outra... já falei, né, que a insegurança é uma emoção híbrida do medo. A gente vai falar de uma outra emoção híbrida, daquelas 5 primárias que a gente estava falando, que se chama vaidade. A vaidade, na verdade, a irmã se fala aqui que ela aparece quando nos sentimos menores, sem valor, em falta, ou seja, ela vem suprir o que faltou e aparece a partir da escassez de alguma coisa. A vaidade, na verdade, é uma necessidade nossa de um estado de carência em alguma parte da nossa vida. É boa, é boa. Todo sentimento, ele é para o nosso bem. O problema é quando a gente não sabe utilizar. E quando a gente está falando de vaidade, não é aquela vaidade comum, porque a vaidade faz bem para nós. A vaidade é que nos conserva como somos. A vaidade é que me faz tomar banho todos os dias. A vaidade que me faz colocar uma roupa para que eu possa sair, no qual eu olhe na frente do espelho e goste de mim. Isso é a vaidade boa. A gente está falando aqui da vaidade excessiva. A vaidade excessiva é, de alguma forma, segundo a irmã, uma necessidade de cobrir algum buraco de escassez em alguma coisa. Se você fizer um retrocesso da pessoa que tem excesso de vaidade, lá atrás a gente vai achar uma deficiência em alguma parte da vida dela, em alguma coisa que ficou sem ser completada. E essa vaidade exacerbada nos faz mal. A vaidade comum é simples. Todos nós devemos ter. O Chico tinha vaidade? Tinha. Ou acha que não tinha nada? Tinha, gente. O Chico tinha vaidade. Ele usava terninho, né, bonitinho. Usava peruquinha, que ele falava que era melhor ele colocar peruquinha para as pessoas não se assustarem com a feiura dele. Olha, tamanha humildade, mas ele falava isso do fundo do coração, com humildade, não é verdade? Então ele tinha vaidade, mas a vaidade atrapalhava ele em alguma coisa? De jeito nenhum, de forma alguma, né? E a vaidade atrapalha a gente, desde que ela seja normal, de forma alguma. Eu preciso me cuidar, né? As mulheres têm uma vaidade? Tem, é necessário que tenham. Sai para trabalhar, sai para ir no colégio, na faculdade, aí arruma o cabelo, né, passa uma maquiagem. É claro, a pessoa gosta de se sentir bem, olhar na frente do espelho e falar, eu estou bem dessa forma. Então essa é uma vaidade boa. O problema é a vaidade exacerbada. Eu achar que eu sou mais do que os outros, eu achar que eu sou muito melhor do que qualquer um, eu achar que a minha capacidade mental é muito maior do que a do outro. Tudo isso é vaidade doentia. E essa vaidade doentia, ela é um sentimento híbrido, apesar de tudo, da alegria. Agora, uma alegria que se encontra meio conturbada, né? Porque uma alegria que, se a gente for buscar lá atrás, a gente vai perceber que é um sentimento de escassez de alguma coisa. Então, nós devemos nos cuidar. A irmã se fala que sem vaidade ninguém constrói uma estima pessoal sólida, que é o pilar do alto amor. Eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. Não tem como eu amar o outro se eu não amar a mim mesmo. Então a vaidade é um desses pilares de construção de nós gostarmos de nós mesmos, mas desde que ela seja dentro de um limite aceitável. A partir do momento que ela está me atrapalhando ou que ela está atrapalhando o próximo, ela já passa a ser algo não muito interessante, né? E a gente vai falar de um outro sentimento aqui, o último desses 5 que a gente elegeu, que se chama insatisfação. E a irmã se fala que insatisfação é o oposto da felicidade, o oposto, estabelecendo profundo estado de desamor, um sintoma importante que nosso desejo procura por novas expressões de amor e de nossa individualidade. Quando a gente fala em novas expressões de amor, quando a irmã se fala, são expressões de amor daquilo que vai nos fazer bem. Amor que a gente está precisando trabalhar dentro de nós. Amor ao próximo. Aquele amor simples, aquele amor que a gente vai buscar
Não naquele que a gente já tem como querido dentro da nossa casa, mas aquele amor que a gente vai buscar para poder suprir, muitas vezes, uma falta de alguma coisa que a gente está tendo. Quer aprender a amar? Vai visitar o Hospital do Câncer pelo menos uma vez por mês, ver a situação daquelas pessoas que se encontram em estados péssimos. Dá um pulinho lá, faz uma visita no horário, conversa com as pessoas. Você não conhece ninguém, não tem problema, mas entra e conversa com cada um, ouça a história de cada um, faça uma prece por aquela pessoa, você vai sair muito melhor. Vai trabalhar numa sopa fraterna, vai trabalhar numa campanha do quilo. Tudo isso vai nos trazer um sentimento de amor que muitas vezes a gente está em falta. Muitas vezes a gente está deixando ele de lado e ele não está sendo suprido de certa forma. Então a gente está falando desse sentimento de insatisfação. É quando a gente está procurando algo e a gente não encontra. Não encontra porque mais uma vez a gente está procurando esse algo fora de nós. Eu estou insatisfeito com minha situação, com a minha família, mas será que aquela situação que a minha família está passando, eu não tenho algum percentual de culpa naquilo? Será que se eu me desdobrasse para amar mais, não seria melhor? Qual foi a última vez? Quem tem irmão aqui? Alguém tem irmão ou irmã? Tem? Tem, né? Que legal. Não precisa responder, mas eu vou perguntar. Qual foi a última vez que você falou para o teu irmão ou para a tua irmã que você o ama? Olhou bem para ele e falou, eu te amo, e deu um abraço no seu irmão, na sua irmã. Você consegue lembrar? Então, quando a gente está falando de sentimento de insatisfação, ela levantou a mão, então ela fala, tá vendo? Legal, parabéns. É isso que a gente tem que fazer. É isso que é necessário para a nossa vida. O que é necessário para a nossa vida é a convivência. Não é o que a gente tem, que a gente deixa de ter, o cargo que a gente tem, né? A gente vai conversar com uma pessoa, você conhece uma pessoa? Isso já foi falado em pesquisas. Ninguém consegue ficar mais de 10 minutos conversando com uma pessoa sem perguntar para ela, o que você faz? Não é verdade? A gente quer saber o que a pessoa é. Se ela é um médico, ela é um psicólogo, se ela é isso, se ela é um mecânico, se ela é uma varredora de rua, mas a gente precisa saber por quê. Porque a gente tende, é natural do ser humano, traçar o perfil da pessoa em cima da tua profissão ou daquilo que ela faz na vida, né? Eu tenho um filho que é músico. Aí as pessoas perguntam para ele, o que ele faz? Ele é músico. Aí eu já ouvi pessoas falar, é vagabundo, não faz nada, né? Cara, trabalha pra caramba, trabalha à noite. Pensa que é fácil? Não é fácil, não. Você ficar repetindo aquelas músicas todo final de semana para todo mundo ouvir e achar bom pra caramba, não é fácil. Não é verdade? E muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência ou julga a pessoa pela profissão, por aquilo que ela faz. É estranho isso, não é? E isso, na verdade, traduz para a gente esse sentimento de insatisfação que muitas vezes a gente tem com a vida e que a gente procura lá fora no outro em melhorar para a gente, mas na verdade tem que sair da gente para o próximo. E assim a irmã se fala a respeito de muitos outros sentimentos. Ela vai traçando isso de uma forma muito interessante, muito legal, tá certo? E aí ela fala lá no final, dentre todos esses sentimentos que ela trata, ela diz o seguinte, que nós, enquanto encarnados, o ser humano, enquanto está aqui na materiazinha física, de carne e osso, nós temos mais ou menos 88 sentimentos conhecidos na matéria física. 88. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, larga o corpo e o seu espírito se sente um pouco mais liberto, independente da condição espiritual, independente da faixa vibratória que ele está, nós adquirimos ou tomamos conta, acho que seria a palavra mais certa, de mais ou menos uns 20 outros sentimentos. Então, de 88 a gente vai para 108, 110 sentimentos. Por isso que aqueles que muitas vezes participam de reunião mediúnica, ouvem a comunicação do espírito, e o espírito não consegue descrever o que ele está sentindo. É por isso que quando a gente lê André Luiz, que eu acho que não tem melhor pessoa, melhor espírito no planeta que tenta traduzir a coisa do outro lado de uma forma tão singular,
de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa para nós, a respeito desses sentimentos de quando a gente está do lado de lá. Mas a irmã se continua falando que desses 88 sentimentos que nós temos, as pessoas que têm um pouco de espiritualização, as pessoas que se ligam nelas mesmas como necessidade de melhora, sabendo que se ela conseguir se melhorar, ela vai conseguir melhorar o que está em sua volta, elas conseguem sentir de 12 a 18 desses 88. De 12 a 18. Essas pessoas, talvez nós nos encaixemos entre elas, mas ela ainda diz que a grande maioria dos seres humanos encarnados da Terra, e ela usa essa palavra, grande maioria, não consegue passar de 9 sentimentos durante toda uma vida que consegue sentir. Dos 88 possíveis enquanto encarnados. Por isso que o filtro da matéria física e o nosso apego a tudo aquilo que é material, que é daqui da Terra, nos atrapalha em tantas coisas. Por isso que a gente tem que procurar olhar para dentro de nós e nos melhorar cada vez mais. Porque essa nossa melhora vai abrir esse leque de sentimentos, vai fazer com que eu consiga enxergar a vida de forma diferente, vai fazer com que eu consiga enxergar os meus problemas de forma diferente. Porque problema todo mundo tem, não tem como não ter. A gente está no planeta de expiações e provas, não tem como eu não ter problema. Isso é natural do ser humano. Às vezes a gente tem problemas pequenos e às vezes a gente tem problemão, aquele grandão. Mas sabe qual que é o melhor de tudo isso? Eu tenho uma notícia ótima para vocês. O Emmanuel mesmo falava para o Chico: Chico, tudo passa. Tudo passa. Todos os problemas passam, por maiores que sejam. Todas as nossas dificuldades um dia passam. Se não for aqui enquanto encarnado, será depois, mas ela vai passar. E se for aqui enquanto encarnado, que bom. Aí a gente passa por aquele problema, o problema acaba. Aí quando o problema acaba, o que acontece? Vem outro. É óbvio, vem outro, mas tem que ser. Não tem outra forma da gente crescer, da gente aprender que não seja dessa forma. É necessário. Isso devido à misericórdia divina que nos coloca uma pequena porcentagem de tudo aquilo que a gente precisa pagar. Porque se fosse descarregar numa encarnação só, a gente não conseguiria nem nascer, porque é muita coisa, tá certo? E dentre esses sentimentos que a irmã se está falando, dos que nós conseguimos sentir, ela cita que o principal, que nós temos maior urgência em dominar, é a tal da raiva. É o principal dos sentimentos. É aquilo que a gente precisa trabalhar a nossa compreensão em relação a isso. É o que mais mal nos faz, é o sentimento de raiva. Porque o sentimento de raiva, ele vem acompanhado de uma historinha. Ele não para só na raiva. Ele começa um pouco antes e ele vai terminar muito depois. Porque acontece mais ou menos da seguinte forma: quando brota esse sentimento de raiva dentro de nós, esse sentimento começa a ser cultivado. Então eu tenho raiva por alguma coisa, por alguma situação, por alguma pessoa, por alguma coisa que ela me fez, e aquela raiva, com um pouquinho de tempo, não muito, ela vai se transformar em mágoa. Aí aquela mágoa, com o passar do tempo, ela se transforma em ódio. Aí é mais complicado. E esse ódio, com o passar do tempo, com o cultivo exacerbado desse ódio, ele se transforma em vingança. E a vingança em tragédia. Vamos voltar na historinha? Raiva, mágoa, ódio, vingança e tragédia. Alguém já viu isso em algum canal de televisão entre 7 e 10 horas da noite? Que legal, né? E a gente cultiva isso. Alguém já viu alguma novela que não tenha esse roteiro? São todas assim. Muda os personagens, muda as cidades, mudam os tempos, mas tudo se baseia nisso. Porque é o que dá ibope. Porque é o nosso problema e é o que a gente precisa trabalhar dentro de nós. A gente precisa trabalhar esse sentimento de raiva para que isso não se transforme lá na frente numa coisa muito pior. Quantos espíritos, voltando a falar em mediúnica, quantos espíritos comunicam
100 anos desencarnados, 200 anos, 500 anos, 1000 anos desencarnados, seguindo o outro, encarnação após encarnação, para poder se vingar de alguma coisa que ele fez. Quantos de nós perdemos séculos e séculos na nossa vida evolutiva por conta da raiva? Eu trabalhei com um rapaz alguns anos atrás, bem lá uns 5 ou 10 anos, e a gente tinha uma convivência boa, e no meio da história, uma vez eu conversando com ele, ele falou para mim que ele tinha uma raiva imensa do irmão dele, que ele não lidava, não conversava com o irmão dele há mais de 10 anos. Eu falei, mesmo? Ele falou, mesmo. Eu falei, mas o que foi que aconteceu que você não conversa com o seu irmão? Ele parou, pensou, ele falou, rapaz, você sabe que eu não lembro mais? Ele não conseguia lembrar mais o que tinha feito ele deixar de conversar com o irmão dele, que fazia mais de 10 anos que ele não conversava. O assunto é tão mesquinho, tão pequenininho, que muitas vezes a gente esquece o assunto, mas conserva o sentimento. E é isso que a gente precisa mudar dentro de nós. E para a gente terminar, o que fazer? A irmã se coloca aqui algumas perguntas, e a gente vai trabalhar 2 delas, daquilo que a gente pode fazer para nos melhorar em relação a esses sentimentos, principalmente em relação ao sentimento de raiva. Aí ela pergunta, o que a mágoa sufoca dentro de mim, ou a raiva? E eu preciso fazer essa pergunta quando eu estou com raiva de alguma coisa. O que esse sentimento sufoca dentro de mim? O que está acontecendo? Por que eu me sinto sufocado por esse sentimento? Eu preciso descobrir isso, para que eu consiga eliminar isso. E depois de eu descobrir o que sufoca dentro de mim esse sentimento, eu tenho que perguntar, até onde eu fui responsável pela existência desse sentimento? Porque será que eu fui completamente inocente na história, seja ela qual for? Será que realmente eu fui inocente naquele sentimento? Será que eu não tive nenhuma parcela de culpa naquele acontecimento, naquela época, em que isso se transformou numa raiva, que transformou numa mágoa, que veio se transformar num ódio de certa pessoa, de certa situação? É isso que a gente tem que se perguntar. Até onde eu tenho culpa naquela situação? Mas perguntar mesmo para nós lá dentro e tentar responder, nos livrando daquela situação que a gente sempre coloca para nós, que é achar que o meu conceito é melhor do que o do outro. É tentar eu ser nulo de mim para aceitar aquela situação ou para olhar para aquilo do jeito que realmente aconteceu e parar e falar, mas espera aí, lá naquela época quando aconteceu isso, eu tive uma certa culpa nisso também. Então não deveria ter gerado esse sentimento de raiva. Tudo bem que a pessoa fez isso ou aquilo para mim, ou que aquela situação ocasionou isso ou aquilo para mim, mas de alguma forma eu fui culpado. E mesmo que eu não encontre nenhum tipo de culpa dentro de mim, ou nenhum tipo de sensação que faça com que eu esteja inserido naquela história com certa responsabilidade, nós temos que pensar em outras vidas. Nós temos que pensar que muitas vezes eu posso ter prejudicado essa pessoa em outras vidas, e agora, de alguma forma, eu estou resgatando isso. E é necessário que esse resgate seja feito com amor, com sabedoria, independente de eu conhecer a história. Porque nós temos o hábito de querer saber o que aconteceu, né? E a gente não precisa saber o que aconteceu. Não preciso ir numa cartomante para ela falar que eu fui uma rainha na encarnação passada, né? Porque algumas pessoas que tendem a falar o que a gente foi ou deixou de ser, a pessoa nunca foi um simples cidadão. Ele era um duque, um rei, uma rainha, um não sei quem, um presidente de alguma coisa. Não precisa eu saber isso. O que é necessário é que eu consiga trabalhar isso dentro de mim e eliminar esse problema da minha vida. Isso não faz bem para nós de jeito nenhum. E para a gente terminar, que o nosso tempo já está estourado, o Dalai Lama tem uma frase muito interessante, que é o seguinte: o verdadeiro herói é aquele que vence a sua própria raiva e o seu próprio ódio. Esse sim é o verdadeiro herói. Aquele que consegue vencer a si, aquele que consegue vencer os seus problemas, porque todos os problemas que nos circundam, eles existem porque eu os vejo como problema.
A partir do momento que eu os ver como solução para a minha vida e para a vida do próximo, eles vão deixar de ser problema. A partir do momento que eu ver solução naquele filho que eu acho problema, naquele esposo que eu acho problema, naquele namorado custoso que eu tenho, eu vou começar a perceber que o problema não está na pessoa, e sim em mim, na forma que eu enxergo ele, na forma que eu enxergo a situação. Então a mudança sempre tem que começar por mim. E tudo isso que a gente falou está nesse livro aqui. Fantástico. Você quer um livro maravilhoso para você aprender, para você estudar? Ele se chama Emoções que Curam. Muitos aqui já devem ter lido. Hermance Dufour, pelo médium Vanderlei de Oliveira. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é excepcional. É muito bom. Ela fala aqui a respeito desse assunto, num capítulo bem grande, bem mais detalhado do que a gente falou, mas ao mesmo tempo ela fala a respeito de uma série de outras emoções que nós sentimos e que nós podemos trabalhá-las dentro de nós. E é isso daí. Eu espero que o que a gente falou hoje sirva para que a gente leve para casa e para que a gente medite um pouco sobre esse assunto, da nossa necessidade de melhora, principalmente em se tratando de raiva. Aquelas raivas simples que eu sinto no dia a dia, aqueles detalhes pequenos, um papel que emperra na impressora, é a pessoa que ficou de me ligar e não liga, essas coisas. Para mim isso é muito difícil. Eu tenho trabalhado esse assunto muito porque eu estou tentando me melhorar nisso. Eu me pego muito com raiva em pequenos detalhes da vida, coisas que não eram necessárias, e a gente se pega, e isso desgasta a gente, isso diminui o nosso fluido vital, isso diminui o nosso tempo de vida. Não é verdade? E é isso aí. Fiquem todos com Deus, com Jesus. Muito obrigado pelos ouvidos emprestados e voltem para os seus lares com essa energia que os Espíritos colocam dentro dessa casa, que é maravilhosa. Muito obrigado a todos.